Vamos dar início. O Espírito Santo de Deus, parte 32. Com o Espírito Santo presente em nossas vidas, podemos ir além do que estamos vivendo. Sem Ele, a chama de Deus, ou seja, a presença de Deus, se afastará de nossas vidas. Com o Espírito Santo, nos tornamos adoradores de Deus. Sem Ele, adoraremos dinheiro, coisas, pessoas, objetos e etc. Para um pouquinho. Com o Espírito Santo em nossas vidas, nós nos tornaremos adoradores de Deus. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós nos tornaremos adoradores de pessoas, objetos, coisas. Com o Espírito Santo, Deus torna-se o centro das nossas vidas. Sem o Espírito Santo, as coisas tornam-se o centro das nossas vidas. E falando em adoração, vamos dar sequência. A adoração é um estilo de vida, pois vivemos em constante adoração. Não se resume em 2 horas em um culto. Para um pouquinho. Adoração é um estilo de vida. A forma como você conduz a sua vida é um estilo de adoração a Deus. A forma como você cuida da sua família, a forma como você cuida do seu trabalho, a forma de como você cuida da sua vida, da sua saúde, tudo isso é uma adoração a Deus. A adoração a Deus, ela não se resume a um culto como esse. Agora nós temos que entender uma coisa. Nesse momento, nós estamos adorando a Deus, mas é apenas 1 hora e meia. O restante do dia, você está fora da igreja. Dependendo da forma como você está adorando Deus lá fora, através das suas ações, através das suas atitudes, essa adoração pode ser rejeitada por Deus. E essa adoração sendo rejeitada por Deus, chega um momento que esta pequena adoração de 1 hora e meia, 2 horas, que é um culto como esse, passa a ser desagradável para você. Então você começa a perder o interesse pela adoração da igreja. Você começa a perder o interesse em cultuar a Deus. Se a sua adoração lá fora, Deus não recebe, você vai se cansar da adoração aqui dentro. Se a sua adoração lá fora, Deus não recebe, aqueles que são fazedores da obra de Deus, vai chegar o momento que a adoração, através de fazer a obra de Deus, se tornará um fardo pesado, desagradável, e a pessoa para também. Por isso, a adoração é um estilo de vida, não se resume a um culto como esse. A forma como você trata a sua esposa é uma adoração a Deus. A forma como você trata o seu marido é uma adoração a Deus. A forma como você trata os seus pais é uma adoração a Deus. A forma como você trata o seu funcionário é uma adoração a Deus. A forma como você trata o seu patrão é uma adoração a Deus. A forma como você dirige é uma adoração a Deus. A forma como você trata o seu próximo é uma adoração a Deus. Você acha que a adoração a Deus é só você ficar falando em línguas e mistérios, que também faz parte. Então a adoração vai muito mais além do que participar de um culto. Dando sequência, adoramos a Deus para nos tornarmos parecidos com Ele. Se adoramos o dinheiro, iremos nos tornar avarentos. Se adoramos coisas, nos tornaremos idólatras. Mas se adorarmos a Deus, nos tornaremos parecidos com Ele. Olha que interessante. Se adorarmos a Deus, nos tornaremos parecidos com Ele. Quando você olha para cada pessoa, você acha essa pessoa parecida com Deus? E quando eu falo parecida com Deus, eu não estou falando em fisionomia, não é isso não. Em atitudes, ações, comportamentos. Você já parou para se autoexaminar se você
está parecido com Deus? Então nós adoramos a Deus para nos tornar parecido com Ele. Então as nossas atitudes, comportamentos, está parecido com as atitudes e comportamentos de Cristo, de Deus. Você vê uma pessoa muito avarenta, então ela não é adorador de Deus. Você vê uma pessoa muito apegada com coisas, com pessoas demais ao extremo, não, se a minha mulher me deixar eu me mato, não, se o meu marido me deixar eu me mato, não é um adorador de Deus. Porque o adorador de Deus é o seguinte: se minha mulher me deixar, eu vou tocar minha vida com Deus. Se meu marido me deixar, eu vou tocar minha vida com Deus. Se eu perder o meu emprego, eu vou tocar minha vida com Deus. Ah, se eu perder o emprego, eu caio em depressão porque eu perdi o emprego. Não, um adorador de Deus, ele não vai deixar de tocar a vida dele de adoração a Deus, em fidelidade a Deus, por causa dos obstáculos. Aí aqui no final do versículo fala: ficaremos parecidos com aquilo que adoramos. Você vai refletir quem você adora. Para entender a seriedade de não deixar a presença de Deus se afastar de nossas vidas, vou citar a orientação do Senhor para os seus seguidores do Antigo Testamento. Para um pouquinho. Então nós podemos observar uma coisa: o Espírito Santo em nossas vidas, a presença de Deus em nossas vidas, nos leva a estar atentos às regras de Deus, aos ensinamentos de Deus. Quando não somos adoradores de Deus, ignoramos as regras de Deus e começamos a administrar as nossas vidas conforme o nosso parecer, conforme os nossos desejos. Nós nos tornamos senhores das nossas vidas. E vamos ver a importância de ser um adorador de Deus, a importância de não deixar a presença de Deus se afastar da vida da pessoa. E para que isso não aconteça, tem regras. No Velho Testamento, nós encontramos vários episódios de Deus falando a forma certa de adorá-lo. Em nossos dias, pode ter mudado o método, a forma, mas as regras de Deus em relação à adoração existem. Continuando, houve um período em que a presença de Deus era simbolizada pelo fogo, que não poderia se apagar. Vejamos Êxodo capítulo 27, versículo 20, que está escrito: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas, batido, para o candeeiro, para fazer arder a lâmpada continuamente. Então era a orientação de Deus, falando para Moisés orientar os responsáveis, que tipo de azeite tinha que ser, que tinha que ter, a forma de que era o azeite, ou seja, azeite batido, puro, de oliveiras. E este azeite era para deixar a lâmpada arder, ou seja, ficar acesa continuamente. Já imaginou se não, pediu azeite puro, aí lá preparando azeite, digamos que tivesse caído ali alguma contaminaçãozinha básica, mas isso daqui não vale nada não. O problema das pessoas, irmãos, é que elas começam a contaminar a forma certa que Deus traz, e elas estão se prendendo, não vale nada, não tem nada não. Levítico capítulo 6, versículo 9 ao 13, olha o que está escrito: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até amanhã. O holocausto era considerado a melhor oferta, porque ali a oferenda, ela tinha que queimar 100%. E o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Olha, para um pouquinho. Tinha as vestes certas.
Não era o sacerdote pegar, deixa eu ir ali tirar a cinza do altar. Não, tinha as vestes certas que ele tinha que usar. Deus, ele é muito detalhista. E Deus, ele começa a criar regras, detalhes, e ele dá como comando para nós obedecermos. E às vezes são comandos, regras tão simples, desculpa a expressão, até parece boba. Mas a obediência àquelas regras simples, que parecem bobas, impede da chama de Deus se apagar em nossas vidas, porque a pessoa está ensinando, doutrinando a carne a se sujeitar a uma obediência. Então é obedecendo as pequenas regrinhas bobas, que quando vem uma grande tentação, a carne ela não está fortificada, porque o Espírito sempre conseguiu manter a carne na obediência. Então quando vem uma tentação grande, o Espírito está no controle do corpo. O Espírito dá o comando para que o corpo fuja daquela tentação. Agora já imaginou as pequenas regrinhas sendo desobedecidas? Então o sacerdote ele tinha as vestes apropriadas para vestir, ele tinha que chegar a tirar a cinza. Poderia colocar em qualquer lugar? Não. A orientação tinha que colocar onde? Junto do altar. Não, põe lá no canto ali. Não. Tinha que colocar junto do altar. Continuando a leitura. Depois de expirar suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. Olha que interessante. Terminou de fazer esse procedimento? Terminou. Bom, já estou com essas vestes aqui, já sujei de cinza. Deixa eu já pegar aqui a cinza, junto do altar, e colocar no lugar limpo que Deus falou agora. Não. Vai trocar as vestes. Vai lá, tira essas vestes, põe outras vestes. Agora sim, você pega a cinza que está junto do altar e vai colocar no lugar limpo que Deus mandou. Mas parece regras que é perda de tempo. Não era mais fácil o sacerdote pegar uma vasilha com uma pá, um objeto utilizado naquela época, acordar de manhã, levantar de manhã, ir lá, pegar a cinza, colocar dentro de um saco e já. As regras, os limites, faz com que o nosso espírito tenha domínio sobre a nossa carne. Por mais bobo que a regra pareça, por mais sem sentido que a regra pareça, obedeça. Não é Deus te dominando, sendo opressor sobre a sua vida. Não é o homem simplesmente querendo ter um domínio sobre a sua vida. Não, trata-se das coisas de Deus, se trata do mundo espiritual. Obedeça. A bênção de Deus sempre vai estar na obediência. Eu não estou falando regras mundanas que ferem a palavra de Deus. Eu estou me referindo de regras que em momento algum ferem a palavra de Deus. Um exemplo, toda igreja, irmãos, tem regras. Então, antes de você fazer parte de uma igreja, você tem que certificar se aquela igreja é uma igreja séria e se o pastor é um pastor sério. A igreja é séria, o pastor é sério. Acabou. Então, esteja atento às orientações dele, às regras dele. A Bíblia não fala sobre isso. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Sabe o que é isso? Não vou fazer o que eu quero. Pastor, o que é para eu fazer? Pastor, tem isso, isso e isso. Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Eu não estou falando aqui você ser marionete, não é isso não. Mas, irmãos, o problema das pessoas é que elas ignoram as regras de Deus. E ao consultar o pastor fala, olha, a palavra de Deus sobre esse seu problema fala isso, isso, isso e isso. Se sujeite. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque zelam sobre as vossas almas, como aqueles que hão de dar contas. Sabe o que significa? Que o pastor vai prestar conta de cada pessoa que ele pastoreou. Cada pessoa que está debaixo da cobertura espiritual do pastor, ele vai prestar conta diante de Deus no dia do juízo final. Agora já imaginou?
Às vezes você conduz uma vida que a forma como você está adorando Deus no decorrer do dia, Deus não está aceitando essa adoração, você fica meio perdido na vida, você pede uma orientação do pastor, o pastor orienta, você segue totalmente o contrário do que ele falou, qual é a possibilidade disso dar certo no final? Nenhuma. Aqui continuando está escrito: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Então o fogo não podia se apagar, tinha que tirar a cinza e colocando a madeira apropriada, o combustível apropriado, aquele fogo não podia se apagar. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui fala que o sacerdote, todo dia, de manhã cedo, ou a cada manhã, melhor dizendo, ele tinha que colocar ali o combustível. Já imaginou se o sacerdote falasse: ah não, está aceso ainda, hoje eu vou colocar só na parte da tarde? Já ia bagunçar o mundo espiritual. Continuando, podemos ver o cuidado e os detalhes para que a chama do fogo continuasse acesa. Caso não seguisse as regras, o fogo do holocausto apagaria. Trazendo para os nossos dias, existem regras de Deus que temos que colocar em prática. Caso contrário, o fogo de Deus, ou seja, a presença de Deus, se afastará de nós. Quando a presença de Deus se afasta de nós, voltamos para as práticas erradas. Olha o que está escrito aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 8. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão vem daquele que vos chamou. Olha aqui o que Paulo estava falando para os Gálatas. Estava falando o quê? Que eles estavam deixando de obedecer à verdade. Então eles estavam fazendo o quê? Estavam praticando a palavra de Deus, mas em determinado momento, aquelas pessoas estavam deixando de praticar a palavra de Deus. Aí ele fala: corrieis bem, ou seja, estavam indo bem, estavam fazendo tudo certo. Deus estava abençoando, Deus estava prosperando, Deus estava salvando. Aí aqui fala: quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ou seja, surgiu algo que fez com que aquelas pessoas começaram a deixar de obedecer à verdade. Aí ele explica quem era que estava por trás. Ele fala: olha, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Em outras palavras, olha, vocês estão deixando de obedecer à verdade, mas isso que está acontecendo não é obra de Deus. Não é Deus que está por trás dessa atuação, para que vocês não obedeçam à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então, se não foi Deus que chamou, quem era que estava induzindo o povo à mentira, ao engano, ao erro? Satanás. Então, uma pessoa, quando ela vai se distanciando do Espírito Santo, o que vai acontecendo? Ela não tem mais a visão correta. Ela ignora os preceitos bíblicos, as regras de Deus, as normas de Deus, as orientações de Deus. E ela vai se distanciando, ela vai perdendo o controle do que é verdade. E a mentira, ela começa a ter para ela como verdade. Isso é grave. Olha o que está escrito aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Aqui o apóstolo Paulo falou que Demas, quem era Demas? Demas, ele era o auxiliar do apóstolo Paulo. Em um determinado momento, você encontra outras passagens bíblicas, Demas sendo citado em saudações, ou seja, Demas sendo reconhecido. Só que em um determinado momento, Demas começou a olhar para as coisas do mundo. E Demas começou a se prender às coisas do mundo. Chegou um determinado momento que Demas
deixou de seguir Jesus. Demas se desviou. Com certeza o apóstolo Paulo apresentava para ele regras, normas, dentro das escrituras, dentro dos ensinamentos, dentro da visão que Deus dava para ele. E com certeza ele começou ali a fazer do jeito dele. E aí chegou um momento que está com Paulo, está com Cristo, está na obra, já não era tão importante. Então ele abandonou tudo e foi para o mundo. Olha o que está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Porquanto, se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidas, ou vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um provérbio, verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Aqui fala o seguinte: alguém estava no mundo, foi alcançado por Cristo, passou a andar com Cristo, depois voltou para o mundo. A Bíblia fala que o estado dela é pior do que aquele período que ela ainda não tinha Cristo. A Bíblia chega até a falar, seria melhor se ela não tivesse conhecido Cristo, do que conhecer Cristo e deixar de seguir Cristo. E aí lança o provérbio: o cão volta o vômito. Ou seja, você tem um cachorro, ele vomita, ele joga ali o vômito fora. Logo em seguida ele faz o quê? Ele come o próprio vômito. Aqui cita um outro exemplo, uma porca, um porco. Você pega o porco, você dá um banho no porco, limpa o porco, passa shampoo no porco. Na hora que você solta o porco, o que acontece? Ele corre para a lama. Então, irmãos, a pessoa que já conhece Cristo, já tem Cristo como Salvador, não dá para brincar com coisa séria. Não dá para brincar com coisa séria. É a salvação que está em jogo. E a vida é tão passageira. Esteja atento às regras de Deus. Ah, mas são aparentemente bobas. O objetivo de Deus é só salvar. Quando você observa lá a parte dos sacrifícios, o sacerdote tinha que chegar no animal, tinha a forma certa de tocar na cabeça, tinha que pegar um sangue, a ponta do dedo, colocar na ponta da orelha. Meu Deus do céu! Regras de Deus para salvar. Porque se a pessoa não tem um domínio próprio, para obedecer uma coisinha boba, que é pegar uma ponta do sangue e colocar na ponta da orelha, um pouquinho do sangue e colocar na ponta da orelha, se a pessoa não tem um domínio próprio para obedecer uma coisa tão boba, tão insignificante como essa, vai ter forças para obedecer ao Espírito quando vier uma tentação sobre a carne? Se a carne não foi doutrinada a obedecer? Continuando. Se você deixar o fogo de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus se afastar da sua vida, você irá retroceder na fé, sairá dos planos de Deus e perderá a salvação. Sendo assim, tire as cinzas, que são os embaraços que estão apagando o fogo, e coloque azeite, que é a palavra de Deus, em você, que é a lâmpada, e continue marchando em direção à terra prometida. No próximo domingo, daremos continuidade falando sobre o Espírito Santo. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, Pai, alcançar cada pessoa. Alcança com o teu poder a vida de cada um. Tu és santo, Pai. Tu és poderoso, Deus. Manifesta, Pai, o teu poder. Espírito Santo, dê a direção para o teu povo, para que eles não se corrompam,
para que eles possam crescer na tua presença. Pai, eu abençoo a cada um, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece